Oi, gente. Vamos nessa aula, começar com o exame do artigo 309 do regulamento. Esse artigo trata daquelas situações onde o ministro da Previdência pode ser chamado a se manifestar, tendo em vista duas situações. A primeira delas é quando se verifica controvérsia na aplicação de lei ou ato normativo entre órgãos do Ministério da Previdência e entidades a ele vinculadas, como é o caso do INSS. A outra situação que o ministro pode ser chamado a se manifestar é quando se verifica a ocorrência de questão previdenciária ou de assistência social de relevante interesse público ou social. Então, controvérsia na aplicação da lei ou de ato normativo, ou quando se reconhece a existência de relevante interesse público ou social numa dada questão previdenciária, o órgão interessado, por intermédio do seu dirigente, vai solicitar ao ministro da Previdência solução para a controvérsia ou para aquela questão de relevante interesse público ou social. Sempre que o ministro for chamado a se manifestar, se deve relatar essa controvérsia em abstrato, nunca a situação de um caso concreto. Então, o ministro é chamado a se manifestar sobre, por exemplo, a incidência de contribuições sobre uma dada indenização, sobre seguro de vida em grupo, que é pago pelas empresas em geral. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma situação onde eu vou encontrar o ministro se manifestando, tendo em vista a questão, a matéria, e não o caso concreto de uma dada empresa. Então, não é a aposentadoria especial do fulano de tal que vai chegar nas mãos do ministro para análise. São questões relacionadas à interpretação da legislação que trata de aposentadoria especial, sendo que diferentes órgãos estão, adotando diferentes interpretações. Então, a matéria, a controvérsia, ela é relatada em abstrato e é encaminhada com manifestações fundamentadas dos órgãos interessados e pode essa questão que é encaminhada ao ministro ser instruída com cópias de documentos que demonstrem sua ocorrência, ok? E a Procuradoria Federal Especializada, junto ao INSS, deve se pronunciar em todos os casos previstos nesse artigo, seja a controvérsia na aplicação da lei, seja a análise de questões de relevante interesse público, de relevante interesse social. Artigo 310 revogado, voltamos à lei, estávamos analisando até esse ponto, o 127 revogado, 128. O 128 agora da Lei 8.213 trata de demandas judiciais que tenham por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios e os valores de execução, eles não são superiores, aqui o valor está antigo, a 60 salários mínimos. Aqui eram 60 salários mínimos na época em que esse dispositivo aí foi alterado, na Lei 8.213. Então, hoje, nós temos que pensar em 60 salários mínimos nos valores de hoje. Vou já mostrar para vocês a portaria interministerial número 15, que atualiza esse valor. Então, nós temos aqui demandas judiciais, onde um segurado, onde um dependente, ele solicita reajuste do seu benefício, ou ele está reivindicando a concessão de um dado benefício, e o valor que ele conquistou o direito na justiça está num patamar até 60 salários mínimos. Então, quando uma demanda judicial envolve valores que não ultrapassem 60 salários mínimos por autor, ok? Elas poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório.
Então, questões que envolvem, né, pagamento de benefícios, questões judiciais, que envolvem, né, pagamento de benefícios, onde a pessoa ganhou na justiça, tá? Houve o trânsito em julgado daquela questão, e a questão envolve pagamento até 60 salários mínimos, ela vai poder receber isso do INSS, da Previdência, sem necessidade de expedição de precatório. Então, a Previdência ela vai poder quitar essas questões no prazo de até 60 dias após o INSS ter sido intimado do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade de entrar na fila dos precatórios, sem necessidade de expedição de precatório. A Portaria Interministerial número 15 de janeiro de 2013, ela nos diz que a partir de 1º de janeiro de 2013, aquele valor que nós vimos lá, né, de R$ 5.180,25, é limitado a R$ 40.680. Esse valor equivale a 60 salários mínimos. Então, valores que o interessado lá, o beneficiário, tem a receber do INSS, tendo em vista decisões judiciais que não ultrapassem 60 salários mínimos, não exige a expedição de precatório. Agora, vamos dizer, tá, que uma dada decisão judicial reconheceu para um segurado o direito a receber valores de diferenças de benefício ou de benefício que ele tenha pleiteado que ultrapassam 60 salários mínimos. Vamos dizer que fosse assim, total, né, em valores atuais daria 61 salários mínimos. Ele pode, esse beneficiário, dizer assim, olha, eu quero receber logo 60 salários mínimos, porque não se exige aí precatório, e esse outro salário mínimo aí eu aguardo a expedição do precatório. Não, tá? Isso não pode acontecer, é o que nos diz o artigo 128, parágrafo 1º. O artigo, né, 128 diz que é vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução contra o INSS, de modo que o pagamento se faça em parte sem expedição de precatório e em parte mediante expedição de precatório. Vamos lá. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago até 60 salários mínimos. Então, se a pessoa tivesse a receber do INSS por conta de uma decisão judicial transitada em julgado, 61 salários mínimos, tá? Seria vedada o pagamento dos 60 salários mínimos, tá? Sem precatório, sem expedição de precatório, e a emissão de, como ele chama aqui, um precatório complementar ou suplementar para esse valor que ficou faltando de um salário mínimo. É vedado que isso se faça. Se o valor da execução ultrapassar os 60 salários mínimos, o pagamento será sempre através de precatório. Uma pessoa tem a receber um montante que, se convertido em salários mínimos, resultaria em 100 salários mínimos. Essa pessoa vai ter que esperar, tá? Vai ter que ter a expedição de precatório, vai ter que esperar a fila do pagamento dos precatórios. Agora, é facultado a parte exequente, aquele que tem uma execução contra o INSS, a renúncia ao crédito no que exceder aos 60 salários mínimos, para que essa pessoa obtenha o pagamento do saldo sem o precatório. Então, o que acontece? Uma pessoa tem a receber, tá, 63 salários mínimos. Na verdade, não é para fazer essa equivalência aqui. Tá? Ela teria um valor a receber que é superior a 60 salários mínimos. Então, esses 63 salários mínimos, se ela for esperar a expedição do precatório, o pagamento tendo em vista aquela ordem, né, dos precatórios, pode demorar muito. Então, ela diz assim, não, vou fazer o seguinte, eu quero receber, aceito receber um valor que equivale a, né, até 60 salários mínimos, e esse excedente, tá? Essa pessoa renuncia a ele. Ela renuncia, não, tudo bem, eu não me incomodo não, prefiro receber logo 60 salários mínimos, eu abro mão desse excedente. Então, é facultado a quem está executando, tá?
a renúncia ao crédito no valor que exceder esse limite de 60 salários mínimos. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos, né, a opção feita para receber sem a expedição de precatório, implica na renúncia. A pessoa renunciou ao restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo. De acordo? O pagamento sem expedição de precatório implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Naquele caso, né, onde o valor a receber equivalia a 63 salários mínimos, a pessoa disse, não, prefiro receber logo os meus 60 salários mínimos sem expedição de precatório e renuncio a esse excedente que corresponderia a mais 3 salários mínimos. Renuncio a esse excedente. Tá? Então, esse pagamento até o limite, tá, permitido pela lei sem expedição de precatório, implica que houve a quitação total do pedido constante da petição inicial, mesmo que esse pedido envolvesse mais, a quitação está feita e determina a extinção do processo. O disposto nesse artigo, quanto a não haver a necessidade da expedição de precatório, tá, não impede que o INSS ele apresente embargos, tá, que ele interponha embargos à execução desse valor, mesmo que seja um valor menor, que seria pago sem expedição de precatório, o INSS ele pode interpor embargos à execução. Bom, o artigo 129, ele trata de litígios e medidas cautelares relativamente a acidentes de trabalho. Nós até já vimos esse artigo, mas para não quebrar a ordem de exame dos dispositivos da Lei 8.213, eu trouxe de novo. Então, litígios e medidas cautelares que envolvam acidentes do trabalho, quando é um litígio na esfera administrativa, quem vai apreciar são os órgãos da Previdência Social, por exemplo, a Junta de Recursos dentro do Conselho de Recursos, as câmaras de julgamento. Então, são apreciados na esfera administrativa pelos órgãos da Previdência, segundo regras e prazos aplicáveis às demais prestações, ou seja, aquelas prestações não acidentárias. O prazo de recurso é o mesmo, de 30 dias, tá? Se quer, né, interpor um recurso contra a decisão da junta, também 30 dias. Prazos para contrarrazões de 30 dias, né, para que o INSS se manifeste. Agora, vai haver prioridade, apesar dos prazos serem os mesmos, existe prioridade para aqueles processos administrativos que envolvam questões ligadas a acidente de trabalho, que envolvam benefícios acidentários. Vamos lá. Agora, se é um litígio, se é uma medida cautelar, portanto, na via judicial aqui, tá? Quem vai apreciar é a Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Lembrando somente que quando se trata de pedidos de reparação, de indenização que o trabalhador faz ao seu empregador, tendo em vista dolo ou culpa do empregador, né, naquela situação de acidente de trabalho, a justiça que vai apreciar é a Justiça do Trabalho, tá? Essas questões. Aqui seriam outras relativamente a benefícios acidentários, elas vão correr na Justiça Estadual, na Justiça do Distrito Federal, e o rito vai ser o rito sumaríssimo. Os processos vão andar, inclusive durante as férias forenses, mediante uma petição que vai ser instruída pela prova da efetiva notificação do evento à Previdência através da CAT. Então, o processo na Justiça, ele é instruído com uma cópia da CAT, da Comunicação do Acidente de Trabalho. O procedimento judicial, não é? Ele é isento de pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Na execução contra o INSS, o prazo a que se refere o artigo 730 é de 30 dias. Só que nós vamos ver em seguida que nesse artigo 730,
existe a previsão de um prazo, né, de 10 dias para a execução, né, contra a fazenda. E esse prazo, até lá no Código Civil, já foi alterado também para 30 dias. Então, se houver uma execução contra o INSS, o prazo do artigo 730 é de 30 dias. E o que eu digo a vocês é que já esse prazo do artigo 730 passou a ser de 30 dias. Lá no artigo 730 do Código de Processo Civil, nós temos que na execução por quantia certa contra a fazenda pública, citar-se-á a devedora, a fazenda, para opor embargos em 10 dias, tá? Se esta não os opuser no prazo legal, observar-se-ão, né, as seguintes regras. Então, existia aqui um prazo, né, para citar a fazenda, prazo, né, para opor embargos, que era um prazo de 10 dias. Esse prazo já foi alterado na Lei 9.494 de 97. No artigo 1º-B dessa lei, temos que o prazo a que se refere o artigo 730 do Código de Processo Civil, tá, passa a ser de 30 dias, de acordo? Vamos lá. O ministro da Previdência, ele pode autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais, sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, súmula ou jurisprudência, né, consolidada do Supremo ou dos tribunais superiores. Então, vamos dizer que a respeito de uma dada matéria existem decisões reiteradas, existe, na verdade, tem que haver uma jurisprudência consolidada do Supremo ou dos tribunais superiores, existe uma súmula sobre aquela matéria, existe uma declaração de inconstitucionalidade, né, proferida pelo Supremo. Então, o que acontece? São, né, decisões, né, tendo em vista questões de outros beneficiários, mas que já têm jurisprudência firmada. E existe uma centena de processos correndo na justiça em diferentes fases que versam sobre aquela matéria que foi declarada inconstitucional, né, sobre aquela matéria que tem súmula do Supremo, né, ou de Tribunal Superior. Então, o que acontece? O ministro, tendo em vista, tá, aquela decisão de tribunais superiores, né, aquela súmula, na verdade, aquela súmula ou aquela jurisprudência dos tribunais superiores, ele pode dizer o seguinte, não, tá? Os outros processos que versam sobre a mesma matéria que ainda estão correndo na justiça, a tendência é que se decida nos mesmos termos da jurisprudência já consolidada. Então, o INSS ele vai perder, porque, né, diversas vezes nós temos jurisprudência dizendo, tá, que assiste razão ao beneficiário, ao segurado sobre essa matéria. Então, o INSS, se continuar com esses processos, vai perder, tá, porque já está consolidado o entendimento dos tribunais. Então, vai o ministro autorizar o INSS a desistir daquelas ações que já estão na justiça, ou vai, né, autorizar o INSS a se abster de propor novas ações versando sobre aquela mesma matéria. Isso que está dizendo aí no artigo 131. O ministro, ele disciplina as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente a créditos previdenciários, baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. Então, o ministro ele vai disciplinar as hipóteses, tá, em que a Administração Pública Federal, relativamente a créditos que já houve ali um julgado, né, de inconstitucionalidade por decisão definitiva do Supremo, relativamente à exigência daquele crédito, considerou inconstitucional. Então, o ministro ele disciplina aquelas situações, repetir aqui, em que a fiscalização vai se abster de constituir aqueles créditos, em que créditos já constituídos vão ter valores retificados
ou vão ser declarados extintos de ofício quando eles já haviam sido constituídos anteriormente à decisão de inconstitucionalidade, ainda que inscritos em dívida ativa. Então, já havia sido lavrado um auto visando a constituição daquele crédito, logo em seguida o Supremo decide quanto à inconstitucionalidade daquela exigência, tá? Então, aqueles processos já existiam e eles vão ter seus valores retificados na medida em que aquele auto envolvesse um valor que foi declarado inconstitucional e outro que não teve qualquer julgado de inconstitucionalidade. Então, retifica só mantendo aquele valor, né, a parte do crédito que não foi, né, objeto de ação de inconstitucionalidade. Tá? Ou se aquele auto de infração dizia respeito à constituição de um crédito que na sua inteireza, tá, foi julgado ali inconstitucional. Então, vai ser feita a extinção, vai ser declarado extinto, tá? Também, tá, aquelas situações onde vai se formular, tá, desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recurso de decisões judiciais. Então, quando há uma declaração, como ele disse aqui, tá, né, houve, né, um dispositivo que foi declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo, tá, eu tenho, né, várias situações possíveis. A situação número 1 é quando não foi feita ainda a constituição daquele crédito, então existe ali uma auditoria numa empresa e o auditor, tá, ele verifica que houve ali uma situação em que o contribuinte não pagou uma dada contribuição e o Supremo julgou inconstitucional. Então, não há que se exigir, não há que se constituir crédito à fiscalização, conforme, né, normatizado, aí, modulado pelo ministro, não vai constituir aquele montante, não vai constituir porque há decisão de inconstitucionalidade. A segunda hipótese, já havia sido lavrado um auto em momento anterior, tá? O que fazer tendo em vista que agora o crédito a que se refere aquele auto, tá, que integra aquela lavratura do auto lá, foi julgado inconstitucional. Então, vai ter que se retificar aquele, né, aquele auto de infração. E quando já havia o processo transitado em julgado lá na fase administrativa e foi para a Procuradoria para inscrição de dívida ativa e a Procuradoria ingressou na Justiça para cobrança judicial relativamente àquele crédito que foi julgado inconstitucional. Aí vai haver aqui a decisão quanto a desistir da ação de execução, tá? Ou deixar de interpor recurso. Então, a cada fase vai haver a modulação no sentido de que aquele crédito não possa ser constituído, exigido, cobrado. Muito bem. A formalização, tá, de desistência ou transigência judiciais por parte do procurador, né, na Procuradoria Federal Especializada. Então, existe uma dada questão que se entende que não há chance de o INSS ser bem sucedido, de ter ganho de causa ali, que assiste razão à outra parte, e é possível, então, a Procuradoria desistir daquele processo ou fazer um acordo com a outra parte na Justiça. A formalização de desistência ou transigência judiciais por parte do procurador, ela vai ser precedida, tá, da anuência por escrito do procurador-geral ou do presidente do INSS, quando o valor em litígio ultrapassar limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência. Eu não sei se vocês lembram, numa aula bem antiga que a gente viu lá no início do curso, quando nós falamos, talvez segunda não, mas nas primeiras aulas, nós falamos do Conselho Nacional de Previdência, nós vimos que uma das atribuições do Conselho Nacional de Previdência é determinar o valor mínimo de litígio, acima do qual desistir ou, né, fazer acordo na Justiça depende da aprovação de Brasília, seja do Procurador-Geral ou do presidente do INSS. Entretanto, até aquele valor mínimo de litígio, os procuradores, tá, nas diversas regiões vão poder ter autonomia para desistir ou fazer acordo na Justiça. Então, desistência judicial ou transigência judicial sem a anuência por escrito do presidente do INSS, do Procurador-Geral, só até o valor de
mínimo de litígio que é definido pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Os valores a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS vão ser definidos periodicamente pelo Conselho Nacional de Previdência através de resolução própria. Enquanto o Conselho não tivesse definido esses valores, tá? Valor mínimo de litígio, seria necessário, tá? No passado, foi necessário pedir a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS quando a desistência ou transigência judiciais envolvessem valores, tá? Que superassem, tá? Relativamente a cada segurado, 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. Então, né, no passado, quando o Conselho não havia ainda definido valores mínimos de litígio, ficou se utilizando como limite até o qual a Procuradoria tem autonomia, acima do qual ela precisa da anuência escrita do presidente do INSS, do Procurador-Geral, esse patamar aqui, tá, de 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. Então, para desistência, 10 vezes o valor do teto, para transigência judicial, 30 vezes o valor do teto. O artigo 133, ele nos fala, tá, de multas por infração à legislação previdenciária, dizendo o seguinte, que a infração a qualquer dispositivo da Lei 8.213, para a qual não exista uma penalidade com valor especificamente previsto, né, uma penalidade expressamente combinada, sujeito responsável, conforme a gravidade da infração, a uma multa variável, que olhe lá como é a antiga lei, que variava entre 100 mil cruzeiros e 10 milhões de cruzeiros. Então, a infração determina a aplicação de uma multa. Se não houver outra multa especificamente prevista, aplica-se essa multa variável, que segundo a portaria interministerial número 15, tá, que obedece à determinação legal de que todos os números da Previdência devam ser reajustados segundo os mesmos índices aplicados aos benefícios. Então, essa portaria de 2013, ela vai trazer vários valores de multa, tá? Então, existem multas aqui para situações específicas, de 225 a 22.595. Essas são expressamente combinadas. Multa de 50 mil, multa de 251 mil. Então, essas aí têm sua particularização, né, na lei, no regulamento e na portaria 15. Mas essa multa, que vocês viram aí que no passado, né, estava lá em cruzeiros, ela varia hoje entre R$ 1.717,38 e R$ 171.000, tá? R$ 171.736,10. Ah, eu preciso saber dessa multa? Não, você só tem que saber daquela lógica. Onde não houver, né, uma multa expressamente combinada, você vai ter uma aplicação de multa variável que está prevista na lei, e o valor que está na lei foi atualizado todos os anos segundo os mesmos índices aplicáveis para reajuste de benefícios, ok? E, obviamente, lá atrás eram cruzeiros, hoje nós temos como moeda o real, a multa expressa em real. Bom, aí nós vamos conversar sobre o iniciozinho da instrução normativa número 45, a partir do artigo 563, que começa, né, com as disposições aí do processo administrativo previdenciário, fase inicial, disposições gerais. O que é o processo administrativo previdenciário? É o conjunto de atos administrativos praticados através dos canais de atendimento da Previdência. Esse processo ele se inicia em razão de um requerimento formulado pelo interessado. Ele se inicia de ofício pela administração, ou o processo administrativo se inicia por terceiro legitimado, e esse processo é concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo. O processo administrativo previdenciário ele contempla as seguintes fases: inicial, instrutória, decisória, recursal e, por fim, de cumprimento das decisões administrativas, tá? E nos processos administrativos previdenciários
devem ser observados, entre outros, os seguintes preceitos. Preceitos esses que não vão ser diferentes daqueles que devem ser seguidos no âmbito do processo administrativo em geral, tá? Apenas com algumas especificidades, tendo em vista serem processos que tratam de matéria previdenciária. Então, o que nós temos enquanto preceitos? Presunção de boa-fé dos atos praticados pelos interessados. Atuação conforme a lei e o direito. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes e competências, salvo autorização legal. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Condução do processo administrativo com a finalidade de resguardar os direitos subjetivos dos segurados, dependentes e demais interessados, esclarecendo-se os requisitos necessários ao benefício ou serviço mais vantajoso. Em vários momentos à frente, nós vamos ver nas diversas etapas do processo, tá? Determinações quanto a esclarecer o segurado ou seu dependente, quanto à existência de uma espécie de benefício que lhe seja mais vantajosa. E tudo isso deverá constar dos autos do processo. Outro preceito: dever de prestar ao interessado em todas as fases do processo esclarecimentos necessários para o exercício dos seus direitos, tais como documentação indispensável, para o requerimento administrativo, prazos para a prática dos atos, abrangência e limites dos recursos, não sendo necessária, para tanto, a intermediação de terceiros. Então, no processo administrativo, o segurado, se ele quiser, ele pode contratar advogado, mas não é algo que se exija dele, tá? Publicidade dos atos praticados no curso do processo administrativo, mas publicidade restrita aos interessados e aos seus representantes, resguardando-se o sigilo médico e dos dados pessoais, exceto se tratar de uma necessidade de instruir processo judicial ou administrativo. Adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Fundamentação das decisões administrativas, indicando documentos e elementos que levaram à concessão ou indeferimento do benefício ou do serviço. Identificação do servidor responsável pela prática de cada ato e a respectiva data. Adoção de formas e vocabulário simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos usuários da Previdência, evitando-se o uso de siglas ou palavras de uso interno da administração que dificultem o entendimento por parte do interessado. Compartilhamento de informações com órgãos públicos, conforme previsto em lei, garantidos os direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Então, não é para esquecer lá o processo na gaveta, o processo deve se movimentar, sempre respeitados os prazos processuais, previstos em lei. Interpretação da norma administrativa, da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, tá? Então, esses preceitos devem ser todos atendidos no processo administrativo previdenciário. Então, encerramos essa aula e na próxima continuaremos a conversar sobre as disposições da Instrução Normativa número 45 acerca do processo administrativo. Até lá!